Olá, meus amigos, tudo bom? A gente vai para a aula de número 4, Direito Constitucional, certo? E aí a gente está conversando sobre os poderes e a gente vai falar um pouquinho do judiciário, um pouquinho do poder executivo. E aí eu quero falar com você sobre o poder legislativo. Quem é que exerce esse poder legislativo? Quem é que está lá para fazer as nossas leis? Quem é que está organizando tudo para a gente, né? Porque a gente já recebe a leizinha toda pronta, toda formatadinha, vem de onde? Então, o poder legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, certo? E aí temos deputados e temos os senadores que estão lá trabalhando em prol do povo para fazer as nossas leis. Tranquilo? Eu falo lei assim no âmbito geral. E aí eu quero que você entenda essa parte de época, de tempo que eles ficam. Por quê? Porque cada sessão legislativa nós temos o período de aproximadamente um ano, porque tem as férias. E cada legislatura corresponde ao período de 4 anos. Então, quase todos aqueles que a gente tá lá na urna, a gente vai votar, quase todos eles ficam um período de 4 anos. Se você for votar no vereador, for votar no presidente, no governador, nos deputados federal e estadual, eles vão ficar esse período de 4 anos. E aí eu lhe pergunto, quem é que fica mais tempo? Não, professora, todos ficam 4 anos. Não. O senador, se você se recordar das últimas eleições que você votou, o senador ele não fica 4 anos, ele fica o período de 8 anos. Por que que ele fica 8 sessões legislativas? Ele fica 2 legislaturas. A legislatura dele não é diferente. Ele fica 2, ele fica um período de 2. Por isso que ficam os 8 anos. Por quê? Porque para cada estado eu tenho 3 senadores. E eles se revezam. Tanto que no momento de votar, você vota em um senador. Na eleição que você vai votar para senador novamente, você vota para 2. Então eles ficam revezando entre 1 e 2, né? Entre 2/3 e 1/3 dos senadores de cada estado. Por isso que a eleição é dessa forma. E assim eles ficam os 8 anos. Não sai os 3 de uma vez só. Sai 2 e entra 2 novos, sai 1 e entra 1 novo, certo? Então não confunda, pelo amor de Deus, essa diferença. Poder legislativo, nós vamos ter o quê? Congresso Nacional, do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, nós temos o Senado Federal, todos eles estão ali representando os direitos da gente, estão para representar o direito da coletividade, o que vai ser melhor para o coletivo, para a sociedade. Ah, professora, a realidade não é assim que acontece. Mas nós temos que buscar refazer a nossa realidade, né? Por quê? Porque essa é a base da Constituição, essa é a ideia quando se separou os poderes. Foi feita a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. E aí o judiciário vai julgar, caso haja conflito, caso haja litígio. Temos o poder executivo que vai administrar o Estado e o poder legislativo está lá para fazer as leis que sejam benéficas para a nossa sociedade. Então está sendo feito dessa forma, tem alguma coisa muito errada. E aí você também não pode deixar passar em relação à legislatura. Todos eles vão ficar uma legislatura, que é o período de 4 anos. Apenas o senador fica 2 legislaturas, que seria o período de 8 anos. Sessão legislativa, ela quase que coincide com o ano normal. Por quê? Porque tem as férias, eles não iniciam de imediato, eles ainda tiram as férias de julho, tiram um período de julho. Então, nesse momento, existe esse período de férias. Então, a sessão legislativa deles é dividida em 2 períodos para compor a sessão, certo? Então,
Pode ser votado alguma lei que esteja em trâmite no momento das férias? Pode. Se for de uma urgência, eles retornam e fazem essas votações. No decorrer, eles vão votando o que está em pauta. Ou seja, eles vão seguindo a ordem de votação, a não ser que seja uma coisa urgente. E aí pula, né? Pula a ordem e aí vai ser votado dessa forma. Tranquilo? Professora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essa ordem de votação, ela tem que ser obedecida. Essa ideia de que algumas pessoas comentam em relação a engavetamento, porque essa lei era para ter passado, não chegou lá, não passou, o que houve. Então eles têm justificativas para aquilo que não foi votado, para aquilo que estava em pauta e não entrou em votação. Mas as ideias são recebidas, as ideias trazidas pela Câmara dos Deputados, as ideias trazidas pelo Senado Federal, tudo ali dentro do Congresso vai ser analisado. Se vai virar parte do nosso ordenamento jurídico, ou seja, se vai virar uma lei, né, no sentido amplo, vai fazer parte do nosso ordenamento jurídico ou não, a gente não sabe, certo? Mas que deve ser votado, vai ser votado. Todo esse trabalho do Poder Legislativo, quando se faz essas normativas, que a gente está fazendo normas, está trabalhando em cima de normas, são para melhorar o convívio da sociedade. E essas normas, elas são infraconstitucionais. Então, sempre que se coloca algo na mesa para votar, sempre que eles trazem alguma ideia, ela deve obedecer aos ditames da Constituição Federal. Então, obedece à Constituição Federal. Se for uma lei estadual, vai obedecer aos ditames também da Constituição Estadual, que por sua vez a Constituição Estadual obedece à Constituição Federal, tá? Porque a Constituição Federal realmente está no topo da pirâmide de Kelsen. Não tem para onde correr. E no município, nós temos a Constituição Federal, né, que é da União, do Estado, da Federação, e nós temos as constituições estaduais de cada estado, mas o município, ele não tem uma constituição, ele tem uma lei chamada de lei orgânica, que é a lei orgânica do município, que se parece muito, ela fica muito parecida com a Constituição Estadual e aí, por sua vez, com a Constituição Federal. Tranquilo, muita informação. Bom, pessoal, a gente vai encerrar nossa aula, a gente fica por aqui. E aí, aula que vem eu trago mais informação, muitas informações para vocês, tá certo? Dá uma olhadinha lá no e-book e a gente se encontra na próxima aula.